Estamos no canal 8 da Via Cabo, na Multi TV, no programa Falando Francamente. E a minha entrevistada de hoje é uma pessoa polêmica. Ela gosta de ser polêmica. É uma jornalista. Eu vou entrevistar hoje Jane Nunes. É polêmica ou não é, Jane? Eu acho até que... Acho não. Eu sou polêmica, mas não que eu queira ser. Ô, Jane, eu quero agora abrir esse primeiro bloco e abrir para você falar aqui, porque depois quem quer falar sou eu, apesar de você ser entrevistada. Então eu queria que você aqui, para os seus cumprimentos iniciais. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Estou me sentindo assim, aquele blogueiro da Globo, né? Já é a segunda vez que eu venho a essa emissora dar uma entrevista, então queria agradecer ao espaço e dizer que a gente está precisando exatamente isso, de mídias alternativas, porque tem muita coisa que precisa ser dita, a população anseia por isso e a gente precisa de espaço para poder estar divulgando as coisas que exatamente acontecem, sem colorir. Ô Jane, antes de a gente começar efetivamente a entrevista, ou essa conversa nossa aqui, porque eu não tenho a pretensão de ser um grande entrevistador, mas sim uma conversa, antes de mais nada, eu tenho que fazer aqui uma declaração pública de pedido de desculpas a você. E declarar para o público que está aqui presente o quanto você é generosa. Em função disso, em função da sua generosidade, o como você me ajudou a crescer. E por isso você está aqui sentada hoje na minha presença. E em função, eu não quero entrar em detalhes, acho que não vale a pena, por minha causa, que não vale a pena entrar em detalhes. E eu quero declarar aqui publicamente o meu pedido de desculpas e o meu agradecimento a você, porque foi a sua postura e o seu comportamento que fez com que eu me modificasse na vida e crescesse. Para quem acredita na espiritualidade, sabe o porquê que eu estou me comportando dessa forma. Aqui, pela terceira vez, é o meu pedido de desculpa para a gente prosseguir a entrevista. Não precisava pedir desculpas, porque são coisas que eu entendo. Para mim já era coisa superada, embora a gente desse uns abracinhos falsos por aí, né? Se cumprimentasse falsamente, mas, aquela coisa assim cordial, aquele oi. Mas eu tenho uma frase que eu uso sempre na minha vida: o tempo é o senhor da razão. Com certeza. E aqui foi. Eu vou tomar um gole de água primeiro para prosseguir a entrevista. Bom, retomando o nosso assunto aqui, tratando como tratamos os demais normais que sentaram aí. Eu queria saber de você uma coisa, uma pergunta clássica que eu uso aqui. Como é que instalou, por que jornalismo? E vou explicar rapidamente a você por quê. Porque eu também, sempre para mim, jornalismo foi sempre o meu foco. Mas eu não tive a coragem de partir para o jornalismo, porque havia uma necessidade de uma sobrevivência. E achei que a advocacia seria o melhor caminho. E não me arrependo. E por isso fui fazer jornalismo agora bastante tempo depois. Você, como é que instalou? Por quê? Tem antecedente familiar? Não tenho antecedente familiar, mas desde pequena eu sempre quis saber o que estava acontecendo na esquina, aquele barulho que estava lá, por que tinha aquele carro de polícia, e sempre fui muito curiosa. E achava que queria fazer medicina. Meu tio veterinário me deixou cuidando de uns coelhos que iriam nascer. Aquilo foi horrível, porque os coelhos morreram e eu vi que medicina não dava. E aí depois, no segundo grau, já participação de movimento estudantil, aquela coisa, eu tinha 2 caminhos. Ou eu ia fazer direito, ou eu ia fazer comunicação social. Como eu já tinha 3 filhos na época, embora tivesse 22 anos, ficava mais pesado fazer direito. Fui fazer jornalismo. Não me arrependo, mas ainda sou frustrada por não ter concluído o curso de Direito. Ainda está em tempo, porque é aquela história, né? Fazer que nem eu. Vamos trocar. Eu fiz primeiro Direito, depois jornalismo, você faz jornalismo, agora faz Direito. Eu até comecei a fazer o 3º período, né? Porque eu já tenho uma faculdade entrada, mas tenho essa frustração ainda, que eu gostaria de ter concluído uma faculdade de Direito. Jane, agora me diz uma outra coisa, uma particularidade que é sua, que eu vejo muito em você. Família, parece que é o seu norte. Muito. Eu tenho uma família muito grande. Para você ter uma ideia, as festinhas lá de casa, assim, as festas que você precisa chamar, aquelas pessoas que você tem que chamar, que você não pode deixar de chamar. Os íntimos. Nós éramos 164 pessoas. Isso são as que você não pode. E que estão juntas. E é uma família muito unida.
E são 3 irmãos e 3 irmãs que se casaram com 3 irmãos, com 3 irmãs. Então, juntou a família, minha família Você tem paterna... 3 irmãos que casaram com outros 3 irmãos? Não, eu tenho 2 tios e uma tia que se casaram com 2 tias e um tio. Então, aí mesmo é que juntou a família. Entendi. Mesmo quem não era, a gente acabou virando uma família só. Então, se um adoece, todo mundo tá junto. É aquela coisa de eu vejo isso algumas vezes. E tinha um avô, né, Antônio Nunes, que era aquele avô que a gente respeitava e obedecia, mas que conversava muito com a gente e que dava uma importância enorme à educação. Ele teve 11 filhos e dos 11 filhos, 9 fizeram um curso superior. Isso, né, para produtor rural, para a gente da roça, isso era a importância antigamente. E os outros não fizeram porque foram seguir a atividade, preferiram continuar trabalhando com ele na roça. Mas o vovô tinha isso e acompanhava. Eu fui a primeira neta, né, a primeira filha, a primeira bisneta, aquela coisa. Então tinha aquele mimo natural, aquela coisa. Então, isso é muito forte, a presença dos meus avós, da do família. meu pai, da minha família. Eu vejo isso, eu vi isso várias vezes em situações que você teve familiares que sofreram acidente e tudo. A aflição ficou marcada no blog. Que você fez postagens, assim, algumas postagens, assim, forte, muito forte, muito forte. E pai? Qual é essa história? Meu pai é um amor, né? Eu digo e Freud explica, né? Acho que nem Freud. No seu caso, acho que nem Freud. Não, explica porque né, tem algumas leituras de Freud que fala da importância da figura paterna na vida de uma criança para definir o quanto segura ela vai ser. E eu me sinto uma pessoa muito segura justamente por isso, por ter tido. Aí eu tenho um pai extremamente presente. Tinha o tio, que era o irmão mais velho dele, tio Boá, que é uma das pessoas que eu mais amei na vida também, muito presente, que foi quem entrou comigo na igreja quando eu me casei. Então eu tive 2 pais. Eu tenho, né, perdi um e continuo tendo o meu pai. E um avô também muito presente. Uma família fechada. Né? Sabe, aquele avô de ligar quando eu estava trabalhando, de ligar. O avô te viu na televisão hoje, parecia uma delegada, toma cuidado, não é assim. Gente, você já está com a neta que você me falou, no intervalo com 14 anos. Eu tenho uma neta de 14 anos, mas eu não escondo a minha idade. Mas aqui não. Mas a gente não fala. Mas eu não escondo porque eu tenho. Eu acho que uma neta de 14 anos e 49 anos, isso é um privilégio para poucos. Mas é um preço alto. E aí a gente está divagando um pouco até da entrevista, mas você não acha que você foi mãe muito cedo e a responsabilidade, isso corta um pouco? Foi. Quer dizer, foi tudo muito cedo, mas eu não sei. Mas eu acho que foi um período que eu tinha mais disposição também. Eu não me arrependo de ter tido meus filhos cedo, não. Não é de se arrepender, mas é cedo, não era cedo? Você deixou alguma coisa para trás? Mas a minha geração foi uma geração que a maioria teve, assim, uma epidemia na época, liceu, auxiliadora, das meninas todas com 16 anos engravidando e casando. Teve esse período, assim, em Campos. Mas eu sei lá, é bastante cedo, porque corta um pouco, né? Corta um pouco. Jane, você hoje é gestora pública. A lição que você tirou de ser gestora, o que você, assim, foi mais importante? O que você faria, o que você deixaria de fazer? No cômputo geral, eu não quero ir no foco agora não, nesse exato momento. Não deixaria de fazer, não. Eu acho que eu me propus a construir uma política pública de assistência social. Eu não gosto de trabalhar sozinha, eu gosto de trabalhar em conjunto. E eu entendo que a assistência social tem que ser encarada enquanto política pública. Por enquanto ela é política compensatória, tem que ser, porque ela depende das outras. Né? Se a saúde não vai bem, a assistência tem que ser mais atuante. Se a habitação não vai bem, e por aí vai. Então, eu construí uma política de assistência social, tanto que hoje pode-se ver que, com exceção do Pró-Jovem, que mudou de nome, que antes era Agente Jovem, e os CRAs, que eu já tinha iniciado a implantação de Casa da Cidadania, nada de novo foi construído, porque a gente implantou, e isso foi feito não por Jane, isso foi feito pelo coletivo, isso foi feito com o Conselho Municipal de Assistência, que eu tive a honra de estar à frente, junto com a sociedade civil, para montar a primeira conferência de assistência social, de garantir um orçamento elevado para a política de assistência social, para ser controlado pelo Fundo de Assistência. Infelizmente, hoje não é dessa forma que eu vejo. Mas o período que eu estive lá era assim, era um orçamento definido com
a sociedade civil. As coisas eram votadas junto do Conselho Municipal de Assistência Social. Mas você não acha que muita cesta básica e muitos cheques, cidadão, essas coisas facilita o ócio e até mesmo que as pessoas evoluam? Olha, eu acho que se você trabalhar de forma criteriosa, não. Porque a gente coloca aí os países desenvolvidos, qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Alcançar o seu estado de bem-estar social. O Brasil não chegou nesse nível ainda. Então, nós não temos, para você garantir segurança, para você garantir tudo, você precisa primeiro garantir um estado de bem-estar social. Agora, para isso, o que faz a política ser assistencialista ou não é exatamente o critério. Uma política de assistência social bem feita, ela vai fazer com que o cidadão evolua e que você crie portas de saída para aquelas pessoas no programa social. Agora, se você vem com assistencialismo barato, se você não utiliza critérios para o ingresso e para que a pessoa também não crie alternativas, né? Não crie as portas de saída para o programa, mas hoje você tem necessidade, você ainda tem necessidade, agora desde que seja feita com critério. E é obrigação do governo, sim. Nós vamos para o intervalo. E como nós estamos em campo, e no Rio de Janeiro, nós estamos no Brasil, no Rio de Janeiro, e em Campos, nós vamos voltar a esse assunto no próximo bloco. Estamos no Canal 8, via cabo, na Multi TV, no programa Falando Francamente. E a minha entrevistada de hoje, com muito prazer, é Jane Nunes, jornalista.